porque compreensão e interpretação, tecnicamente, é uma distinção, mas aqui não convém tanto essa distinção. Pois bem, então, eu aqui já tenho um processo diferente e essa concentração, ela já entra em um campo de intensidade mais abstrata, né? Isso eu já não estou lendo o livro, vou simplesmente pegar o carro e vou para algum campo. Existe aí também a concentração. Aí eu tenho que ter a concentração, né, que envolve a percepção espacial, né, e a maneira como eu tenho que articular, né, dentro do carro, né. Mas quando se trata de processos relacionados a procedimentos mecânicos, né, a nossa mente ela vai automatizando e é um processo distinto do processo de compreensão, né? Ou seja, da extração de significados e da formulação de significados, né? Então veja que a nossa mente, né, tem aí como a memória como as bases fundamentais, né, porque sem a memória não tem como constituir uma base de experiências, uma base de conhecimentos, a partir do qual eu possa desenvolver outros conhecimentos, né, e ter acesso a outras experiências, né. A memória, ela exige isso, né, a atenção, que em seu exercício contínuo vai desenvolvendo as nossas habilidades de concentração, os mais variados, né, variadas situações, né, que nós possamos, né, presenciar, né. E uma outra coisa também relacionada à memorização, além da atenção, que é a associação, a conexão entre as coisas, né. Quando nós estamos lendo, a todo momento a nossa mente ela fica querendo relacionar aquilo com algo prévio, né, ou com alguma coisa, né, porque tudo é trabalhado de uma maneira coletiva, né. As frases elas estão ali expostas, né, por meio de uma lógica, né, sintática, né, e só que por trás disso aí é o que? Uma concatenação de ideias, né. Então é um trabalho abstrato, né. E um dos erros do sistema educacional é que a leitura, né, ela não tem apenas um nível, não existe apenas um nível de leitura, existem vários níveis de leitura, né. Isso é pouco comentado no âmbito do sistema educacional, né. Existem vários níveis de leitura. Existe o nível da leitura que é apenas para a decodificação, né, dos significados básicos de uma frase, de um texto. Existe um outro nível que entra já dentro de um processo contextual, né, vizinho àquele conjunto de significados, né. E existe depois um outro nível que é a maneira como esse texto, né, ele pode ser interrelacionado com outros textos relacionados àquele assunto. Existe outro nível que, por exemplo, é o momento histórico que foi produzido aquele livro. Existe também níveis que são também dependentes, né, da natureza do livro, né. Uma coisa é eu ler um livro desses banais que vendem por aí, que emagreça em quantos dias, não sei o que, né, dando aquelas fórmulas mágicas, né. Enriqueça em 6 vezes, livros de uma literatura que tem uma rasa imaginação, né. São livros assim que você apenas está, quando você lê, há apenas a necessidade da reprodução, né, linguística comum, né. Existem outros livros que já as palavras são apenas veículos, né. Você tem que decifrar o que o livro está falando ali, né. Você tem que decifrar, você tem que ir além do que a palavra está dizendo, né. Aí há um treino, há um exercício da imaginação, né.
E a memória, ela tem relação com nossos processos de imaginação, né? Porque a imaginação, já dizem, imaginação vem de imagem, né? E a nossa memória, ela trabalha com imagens, né? A nossa memória, ela não trabalha, não é com coisas que são assim, né, desconexas, né? E que não suscitam uma formulação de imagem. E quando eu digo aqui imagem, não é a imagem no significado meramente visual, não. A imagem é como uma unidade de sentido produzida em nossa mente, né? Que consegue, né, gerar ali as características de uma determinada coisa, né? É algo esquemático, mas não estático, é dinâmico, né? É por isso que as nossas lembranças, elas não são estáticas, não é como algo que está ali armazenado como no computador, não. Porque a nossa memória, né, a maneira como trabalha a nossa mente, né, porque a memória também não é um local, não é um HD, né? A memória é um fenômeno, né, que eu